O juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira, ele ficou conhecido por condenar Fernandinho Beiramar e prender mais de 100 traficantes. Ele defendeu essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. A medida, lembrando, foi anunciada pelo governo de Donald Trump e passa a valer a partir do mês de julho. Odilon afirmou que cada país tem soberania para definir o conceito de terrorismo e criticou essa posição do Brasil contra o enquadramento. O magistrado também alertou para o avanço das facções no poder público e disse que, embora seja impossível eliminar essas duas facções, é possível sim reduzir as atividades criminosas desses grupos. Você, Luiz Felipe Dávila, ainda que muitos tenham criticado a decisão norte-americana, alguém que acompanhou a atuação dos grupos criminosos e desses traficantes de drogas, ele apoia a classificação dos Estados Unidos para essas duas facções como terroristas. Ela é secundária, que é evidente, eu li a reportagem do juiz, ele inclusive disse que o PCC e o Comando Vermelho apoiaram grupos terroristas de verdade, em sequestros no Paraguai, no Peru, na Bolívia e em outros lugares. Portanto, ele pode ser julgado ali como um grupo terrorista por ter dado respaldo a outros grupos terroristas e a participar de eventos terroristas. Já a Lincoln Gaquia, que é do GAECO aqui em São Paulo, critica a decisão de grupo terrorista porque diz que é grupo mafioso. E mafioso tem essa função unicamente de ganhar dinheiro com o crime e que isso prejudica um pouco a relação da Polícia Federal, do GAECO com o FBI, porque isso vai passar para a alçada da CIA, da CIA e do Ministério de Defesa, e que isso pode prejudicar um pouco. O fato é que a semântica, neste caso, é secundária. O importante é que esta decisão aumenta a cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado, no combate à lavagem de dinheiro, no combate ao narcotráfico. Então, é assim, eu defendi aqui várias vezes que eu acho que tem que definir essas organizações como mafiosas e não como terroristas. Mas se os Estados Unidos resolveu chamar de terrorista em vez de chamar mafioso e usa os mesmos mecanismos para combater a máfia, que é combater a lavagem de dinheiro, que é combater o crime organizado, então tá ok para mim. Então vamos aproveitar esta deixa do governo americano para aprofundar a relação e a cooperação entre os dois países. Então, eu entendo que neste momento o importante é o Brasil acordar para a lição de casa que ele tem que fazer para aproveitar esta cooperação internacional para desmantelar as redes do crime organizado que já se espalharam mundo afora. Já que o Mota, me perdoa, já que o Dávila mencionou o nome do promotor Lincoln Gaquia, deixo, antes de passar para o Mota, trazer a informação, a notícia para o nosso público, porque o promotor Lincoln Gaquia já participou de vários programas, inclusive aqui da Jovem Pan. Ele é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público aqui de São Paulo. Ele concedeu hoje uma entrevista ao programa Morning Show e disse que a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas não representa um avanço para o combate ao crime organizado no Brasil e pode trazer consequências. A produção separou um trecho da fala do promotor. Vamos acompanhar. Eu já classifico há algum tempo o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas do tipo mafioso, que são o que efetivamente essas organizações são. São empresas multinacionais do crime. Elas, de fato, elas possuem dominação territorial armada, elas possuem infiltração nos poderes do Estado, elas possuem corrupção, estão hoje infiltradas também na economia formal e até mesmo no sistema financeiro. Elas têm também uma influência política hoje, mas são organizações que se dedicam basicamente ao enriquecimento, né, à economia ilícita que o crime pode fornecer. Elas não têm aí a finalidade ideológica, né, como, por exemplo, no caso do Hamas, no caso do Estado Islâmico. O Roberto Mota tratou
desse tema em uma pergunta feita ao nosso entrevistado no início do programa. Você, Mota, como tem observado essas discussões de pessoas importantes, de instituições respeitadas, mas em relação à nomenclatura ou enquadramento dessas facções? Eu tenho uma posição que vem de observar como o Brasil lida com o crime há quase 2 décadas. Mas é uma posição de cidadão, não é uma posição de jurista, é uma posição de quem vive no dia a dia das nossas cidades. Eu me lembro aqui no Rio de Janeiro, eu não me lembro do ano exato, mas foi alguma coisa no começo dos anos 2000, eu estava saindo com a minha mãe de um dentista. A minha mãe já tinha uma certa idade, eu a levei no dentista no centro do Rio de Janeiro. Ela estava de cadeira de rodas, ela estava com problema de saúde. Quando nós saímos do prédio do dentista, eu vi pessoas correndo para todo lado. Eu perguntei o que estava acontecendo. E alguém que estava ali perto me disse o nome de uma facção aqui do Rio de Janeiro. Fulano de tal, líder da facção, decretou que o comércio do Rio de Janeiro inteiro tem que fechar. E quem ficar aberto vai sofrer as consequências. Eu estou falando do centro do Rio de Janeiro, no início dos anos 2000. O centro do Rio de Janeiro fechou, porque havia um boato de que o líder da facção tinha mandado que todo o comércio fechasse. Eu olho para essa realidade e, para mim, isso é terrorismo. Agora, mesmo que isso não se encaixe exatamente na definição de terrorismo, e há debates, como a gente viu aqui a explicação de Alessandro Visacro, do coronel Visacro, das diversas variedades de terrorismo, entre elas o terrorismo criminal, mesmo que isso não se encaixe exatamente, a minha pergunta é uma só. Isso vai ajudar ou prejudicar as facções? No meu entender, isso vai prejudicar as facções. É mais um obstáculo para o trabalho, para a operação, o funcionamento das facções. Então não há como eu achar que essa mudança seja negativa, tá? Eu entendo que podem haver determinados aspectos técnicos, a cooperação agora não vai mais se fazer por essa agência, vai se fazer por outra, paciência, que seja por outra. O que não dá é para a gente continuar vivendo nessa realidade. O que não dá é para você, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Porto Alegre, se você virar numa rua errada, a sua vida pode acabar ali. E eu vi, para encerrar o meu comentário, eu vi hoje, aqui no Rio de Janeiro, um jornal de um grande grupo de mídia ecoando essa narrativa do PT de que essa designação vai afetar a nossa soberania. Esse grupo de mídia perdeu, em 2005, salvo engano, ou 2003, um jornalista chamado Tim Lopes, que foi sequestrado, levado para uma comunidade, ele foi torturado, depois ele foi morto e o seu corpo queimado num forno de micro-ondas, porque ele foi confundido com um policial. Os bandidos responsáveis por esse crime, um ficou 5 anos preso, progrediu para o regime semiaberto e fugiu. O outro ficou 7 anos preso, também progrediu para o regime semiaberto e fugiu. Esse é o Brasil em que a gente vive. Eu quero saber se esse é um país onde é relevante a gente ficar discutindo tecnicalidade de nomenclatura. Não, eu vou chamar disso. Não, eu prefiro chamar de máfia. Não, eu prefiro chamar de terrorismo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos concordar que as facções são chatas, bobas e feias. Pode ser? A gente concorda com isso? Fala sério, né? Olha o país onde a gente vive. Musa, a gente tem que ir para o break comercial. Vou pedir um comentário breve, 1 minuto e meio, mas tem um aspecto que a gente não tratou com Mota e com Dávila. Eu queria que você dissesse o que você pensa a respeito disso. Alguns veículos de comunicação mencionam a possibilidade dessa decisão dos Estados Unidos ter algum tipo de impacto para o mercado financeiro. Eu queria te escutar, 1 minuto e meio.
Vamos lá, de fato, eu também não tenho conhecimento técnico para fazer uma distinção entre ser considerado uma máfia ou ser considerado um grupo terrorista, mas de fato não dá para persistir da maneira como está. Eu não acredito que teremos algum tipo de impacto que seja relevante no curto prazo dentro dos mercados. Afinal de contas, mais uma das falas do PT tem a ver com soberania do Pix, que é uma tecnologia, e isso não tem absolutamente, no meu entender, nada a ver. Se o dinheiro vai para os Estados Unidos, é onde eles estão preocupados, e não com essa movimentação seja internamente aqui no Brasil. Portanto, eu acho que é uma mera fumaça que eles querem colocar, porque eles querem capitalizar isso de maneira eleitoreira, falando que terá problema de soberania. Basicamente, no meu entender, é isso, o pouco que sobrou para eles conseguirem capitalizar. Agora, só para finalizar, já que você me deu esse 1 minuto e meio, Caniato, quando nós falamos aqui a respeito desse lado técnico, seja organizações terroristas ou mafiosas, seja ela qual for, e não são meros criminosos convencionais, me chama a atenção também uma fala de uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ela falou o seguinte: o preço da cocaína já subiu. E eu fico pensando, essa é a resposta de uma desembargadora? Como é que ela sabe que o preço da cocaína já subiu de ontem para hoje? Realmente, eu não tenho nem como pensar isso. E se subiu? Qual que é o problema? Você está preocupada com o preço da cocaína em meio a tudo isso que nós estamos falando, que é um produto ilegal? Realmente, o Brasil não é para amadores, né?